ano? Tudo bem, crianças? Como vocês estão? Joia? Vamos a mais uma aula? Vamos, professora. Hoje vamos trabalhar um pouquinho de geometria. Então vamos lá. Professora Ana Paula. Professora Nilma. E começamos com os materiais que o pessoal vai usar, né, professora? Isso mesmo. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno ou das folhas que você faz as anotações, o lápis, a borracha, o apontador, materiais de sempre. Mas vamos precisar hoje de uma caixinha de remédio, sabonete ou pasta de dente, tá? Uma régua, porque hoje nós vamos trabalhar com essas caixinhas. Isso aí, então uma caixinha vazia que você tem aí de pasta de dente, de remédio, qualquer uma, né, professora? Já deixa separadinho também que vamos utilizar. Joia? Não precisa ser muito grande, tá? Bem, além de já providenciar essa caixinha e organizar esse material, você também já pode aproveitar para colocar a data e o conteúdo de geometria aí no seu caderno. Joia? Um tempinho rapidinho e já voltamos. Material separadinho lá? Tudo organizado? Então, vamos começar. E começamos sempre relembrando. Na última aula, trabalhamos com algumas ideias da multiplicação. Conhecemos uma história tão bacana, né, professora? Verdade, a monstromática. A monstromática, onde se via matemática por toda parte. Trabalhamos também com algumas ideias da multiplicação que apareceram no livro, com a organização retangular, através de um jogo em que jogávamos o dado para saber quantas linhas e colunas teria o nosso retângulo. Isso, foi muito legal esse jogo, não gostou? Eu gostei. Então hoje vamos conhecer uma nova história para entrar aí no assunto de geometria. E a história se chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Um nome? Um nome. É porque a história deste menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Vamos conhecer então. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos. E ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. E o que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo de que você se lembra, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais.
Então, ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. Algo quente, meu filho, algo quente. Ele perguntou ao senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir. E ele procurou o senhor Possante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato, cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou uma marionete, que sempre fizera todo mundo rir, e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. Então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul todo pintado que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a maionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Que linda história, não? Linda história mesmo, né? Que gostoso saber que ele teve essa preocupação com ela de buscar uma memória, né? Uhum. E como um bom amigo, conseguiu ajudá-la também. Como esses amigos têm aparecido em nossas histórias, né, professora? A importância da amizade está aí. É verdade. Bem, e para você, o que é uma memória? Uma memória são, como disse ali, coisas que nos fazem rir, que nos fazem chorar, que nos lembram, que nos acarinham, né? Sim. Ou até que nos entristecem, né? Também. Enfim, tudo que faz parte aí da nossa história. Nós trouxemos algumas memórias hoje aqui também, Trouxemos. Né, olha só. Nossas caixinhas de memórias. Vamos compartilhar com vocês. Eu trouxe aqui, professora, uma peteca. Peteca? Uma peteca que a minha filha fez quando era pequenina. Nossa, que legal! Eu trouxe também um cartão de aniversário. É uma lembrança bacana de um dia especial que foi na escola, de colegas e estudantes da escola onde eu trabalhava. Eu também trouxe uma medalha, assim como o Guilherme Augusto. É uma medalha da minha filha de quando ela participou de um campeonato, um torneio de xadrez. Também trouxe aqui
uma lembrança de um curso que eu fiz muito bacana, muito especial como professora. E mais uma lembrancinha do Dia das Mães da minha filha. Bom, eu sou um pouquinho mais antiga que a professora Ana, então as minhas lembranças estão mais guardadas em álbuns de foto, né? Então, essa memória aqui que eu vou mostrar para vocês é do dia em que eu me formei como professora. Né? Então, é a minha formatura do magistério. Né? Legal! Então, eu tenho muitas fotos. Hoje eu trouxe só algumas, tá? Daí eu trouxe aqui uma foto do meu filho, né? Quando ele tinha aqui o quê? 2010, ele tinha 7 anos. Né? E essa foto aqui é o aniversário da minha filha de 15 anos que fizemos na escola. Né? Fizemos no laboratório de informática. Trouxe essa aqui quando minha filha tinha 6 meses. Essa aqui quando ela tinha 6 anos. E essa foto aqui, eu como professora da EJA, né, dos meus alunos da EJA. Alguns deles foi uma confraternização que fizemos. Essas são algumas das minhas lembranças, algumas das minhas memórias. E, como mais antiga, as fotos nos remetem a muitas memórias. Gostamos de fotos, né? Gostamos de fotos. Também tenho várias, só trouxe outros objetos hoje, né, professora? Agora, eu percebi que é possível juntar, categorizar esses objetos que eles têm alguma semelhança, os meus e os seus. Mesmo os meus sendo fotos e os seus sendo objetos? Sim. Veja só, eu trouxe alguns objetos que são relacionados à minha vida como mãe. Objetos que me remetem à maternidade, né? Coisas da minha filha. E eu tenho fotos dos meus filhos. Isso. Então vejam que todos esses objetos que eu trouxe, e mais essas suas fotos dos filhos, são essas aqui? Isso, são as fotos essas dos filhos. Aqui poderiam estar juntos no mesmo grupo, né, professora? Vamos mostrar aqui para o pessoal. Formam um grupo de objetos relacionados à nossa vida como mãe, como mães. Porém, os outros objetos? Como professora? A nossa vida como professora. A professora Nilma mostrou uma foto dela na sua formatura como professora, outra foto numa confraternização. E eu também trouxe objetos que me remetem aí a essa memória como professora. Então, são dois grupos bem distintos. Vamos tirar esse objeto daqui para a gente colocar esse conjunto aqui. Então, temos dois conjuntos, professora Ana. Isso. Um com as características de mulher-mãe. Isso. E outra com as características mulher-professora. Exatamente. Agora, não só na nossa vida comum aqui, diária, a gente faz esse movimento de separar em grupos, de identificar características semelhantes. Isso também acontece na matemática, sabia? É verdade, eu tenho me lembrado de alguma coisinha. Vamos dar uma olhadinha? Então vejam só, vamos observar aqui essa coleção de objetos matemáticos. São os sólidos geométricos, né, professora? Isso. Nós já trabalhamos com eles, com certeza, lá no terceiro ano, você já viu. É verdade. Então são objetos que recebem cada um deles um nome e que a gente faz todo um estudo das suas características. Teremos várias aulas aí utilizando esses sólidos geométricos, né, Isso, professora? vamos aprender um pouquinho mais sobre cada um deles aí pra frente. Com certeza. Agora, nesse momento, nós temos um desafio para você. Perceberam como fizemos a separação dos nossos objetos, das nossas memórias? Isso. Aproximando por uma certa característica em comum e separando em dois grupos. Bem, esse é o desafio para que vocês façam com esses sólidos. De que forma será que poderíamos separá-los em dois grupos, né, professora? Isso. Vejam, quando você separa, cada componente de um grupo, cada elemento, precisa ter uma característica igual ao outro elemento. Sim, eles se aproximam por essa característica, E né? aquele que não tem essa característica que você vai determinar aí,
ele não pode fazer parte desse grupo, ele tem que formar outro grupo. Exatamente. Então, um desafio aí para vocês. Dá uma olhadinha nessas imagens dos sólidos e tente imaginar aí de que forma você separaria em 2 grupos, ok? Um tempinho, já voltamos. Então, conseguiram pensar em alguma característica que aproxime alguns desses objetos? Vamos olhar lá? Vamos conferir? Ah, nós temos um grupo, vejam na tela, que se chama corpos redondos. E um outro grupo que recebe o nome de poliedros. O que será que diferencia os sólidos que ficaram em um grupo dos que ficaram no outro? Vamos olhar aqui. Este aqui está lá nos corpos redondos, certo? Este aqui também. Vamos deixar desse ladinho separado? Isso. Opa! Olha só, professora, ele está girando. Mais um dos corpos redondos. E todos os demais Eles estão como poliedros. estão na categoria poliedros. O que diferencia os elementos daquele grupo para os desse aqui? Eu acho que a esfera já deu uma dica. A dica, né? Ah, eles têm uma superfície curva. Percebam que a esfera, claro, toda ela curva, né? Agora, o cilindro também, vejam, rola com mais facilidade. E da mesma forma, o cone, não é? Então, esses 3 objetos que têm uma característica assim mais curva no seu formato pertencem a um grupo que chamamos na matemática de Corpos redondos. os outros objetos. Percebam que eles não têm essa característica curva, eles têm as laterais e retas, inclusive alguns em forma de retângulo aqui, né, professora? As laterais são retas e aí, por isso, diferenciam-se daquele grupo, né? Todos eles têm as laterais retas? Todos têm. Eles. Olha lá, lateral reta. Essa aqui, no caso, tem o formato de um triângulo. Né? Aqui também. Todas as laterais retinhas não são curvas. Então, é isso. Será que você em casa pensou nessa característica? Desse modo, nós compreendemos aqui, começamos a refletir sobre o que são poliedros e o que são Corpos redondos. corpos redondos. Vamos ver se entendemos bem? Qual dos seguintes objetos não representa um poliedro? Ah, olha, vamos ver se a gente se compreendeu de fato, né, professora? Isso. Qual não é o poliedro? Não é um poliedro. Algum daqueles objetos ali que são na tela não tem uma característica como essas aqui do grupo dos poliedros. Exatamente. Vamos dar um tempinho para o pessoal refletir? Rapidinho. Já voltamos. E aí, qual deles não é um poliedro, professora? Bom,
Sabendo que os poliedros têm as faces retas, planas, né? Eu diria que este é um poliedro. Este é um poliedro, já que ele tem a face plana. Plana, reta. Não se trata exatamente de uma curva, né? Exatamente. Bem, por essa lógica, pelo mesmo motivo, esse aqui também entendemos que é um poliedro. Então, ele tem as faces retas e não curva. Esse aqui me parece um pouco mais curvo. Esse é bem curvo, professora. Vamos conferir lá na tela? Vamos confirmar? Ah, é esse mesmo. Esse é um corpo redondo. Isso, ele pertence a esse grupo que tem essa característica mais curva. Bem, inclusive ele recebe um nome próprio, né, professor, esse formato aí, que é o cilindro. Cilindro. Vamos nos apropriando aí desses nomes um pouquinho mais ao longo das nossas aulas, né? E agora é com vocês aí em casa. Olha lá. Se você procurar, vai encontrar muitas formas geométricas ao seu redor. Registre por meio de desenhos ou gravuras, podem ser recortadas de revistas ou impressas ou encartes que você tenha, né? Um objeto com forma de poliedro e um objeto com forma de corpo redondo. Veja, não precisa estragar livro, não precisa, você pode desenhar, tá? Ah, eu não tenho revista para recortar. Desenhe. Você tem muitas habilidades aí. É verdade. O que queremos? A identificação de algum objeto nosso de dia a dia que tem a forma de um poliedro e um outro objeto aí do nosso dia a dia que tem a forma de um corpo redondo. De um corpo redondo, de um objeto aí do grupo dos corpos redondos. E existem muitos objetos aí no nosso dia a dia. Lembre-se, a matemática está em toda parte. Como a Monstro Mágica mostrou para nós na aula passada, né? Então você pode desenhar, ou se tiver algum material, às vezes até um recorte de encarte de mercado, né? Você pode recortar e colar também no caderno, ok? Então, um tempinho para você resolver isso.
Então, o que você desenhou aí? Vai ter muitas caixinhas, bolas, é um bom exemplo, tá, professora? copos. Poliedros. Olha só, eu tenho aqui um material que é uma caixinha de remédio. Ele poderia estar classificado ali, já que tem um formato semelhante, né? A um poliedro. E um objeto do grupo dos corpos redondos? Qual poderia ser uma lata. Uma lata, olha lá. Poderia ser... O que mais? Poderia ser uma bola. Uma bola. Não é? Isso, poderia ser uma bola. Tem vários objetos aí no nosso dia a dia que tem um formato semelhante a sólidos geométricos. Bem, agora, vamos dar uma olhadinha novamente. Nós já vimos o grupo que tem o grupo dos corpos redondos e o grupo dos poliedros. Vamos dar uma analisada mais de perto no grupo dos poliedros, professor? Vamos lá. Vamos pegar somente os poliedros aqui. Temos mais esse e mais este. Isso. Pronto? Pronto. Bem, então temos alguns poliedros aqui sobre a mesa. Todos esses objetos estão no grupo dos poliedros por conta de qual característica? Porque as faces são planas. Isso. Veja que eles não são curvos, todas as faces, todos os lados ali deles são planas. São figuras conhecidas nossas, inclusive. São mesmo. Agora, será que nós conseguiríamos, olhando para dentro desse grupo dos poliedros, pensar numa nova divisão? Uma nova divisão, professora? Sim. Olha lá na tela. Então, você consegue formar dois grupos diferentes com esses poliedros? Uma divisão e agora outros dois grupos. Outros dois grupos. Então, nós temos que ter uma característica, além de ter o lado plano, Isso. Todos eles têm, mas vamos ter que ter mais uma característica que diferencie uma parte da outra parte. Exatamente. Alguns desses objetos se aproximarão por uma certa característica e formarão um grupo. Outros formarão um outro grupo. Vamos dar um tempinho para que vocês, observando esses objetos, esse conjunto de poliedros, tentem imaginar como ficaria essa separação. Qual a característica que vamos usar para separá-los? Vamos lá? Vamos. Vamos pensar? Vamos pensar um pouquinho. Eu estava aqui, enquanto eles estavam pensando em casa, eu também estava aqui pensando, professora. Aí eu pensei assim, este lado aqui é um triângulo. A lateral desse sólido ali
Ela é triangular, tem o formato triangular. E essa aqui lembra um retângulo. De fato. Então, será que eu posso usar essa característica, o que lembra um triângulo e o que lembra um retângulo? Vamos ver, juntando os outros objetos. Se dá para separar? Vamos lá. Bem, esse daqui tem uma base embaixo e em cima, que é a mesma figura, é igual. É um pentágono. Um pentágono. Vamos aprender mais sobre as figuras planas ainda. E as laterais são retangulares. Então, estaria mais próximo desse objeto. Estaria mais próximo desse. Porém, esse outro sólido já se encaixa no que a professora falou primeiro. As laterais dele são todas triangulares. Tem uma base só, aqui embaixo, né? E as laterais são triangulares. Se aproximaria mais deste objeto. E este aqui? Este aqui tem uma face retangular. Esse é o cubo. Todas as faces são quadrados, mas lembram que comentamos em outra aula? Que o quadrado é um retângulo também. Também. Então se aproximaria aqui desse grupo. Vamos colocando aqui lado a lado. Agora, e esse objeto? Esse sólido geométrico. Este sólido, professora, tem duas faces quadradas e mais retangulares. Opa! Se aproxima mais desse grupo. Porém, esse último sólido geométrico, ele lembra, tem as faces triangulares. Ele está para esse grupo. Então, encontramos uma característica que diferencia sólidos geométricos dentro do grupo dos poliedros. E esses grupos que formamos aqui também recebem novos nomes. Olha lá na tela. São os prismas, que são os sólidos com as laterais retangulares, e as pirâmides, onde nós vimos laterais triangulares. Prismas e pirâmides são grupos aí de sólidos geométricos bem importantes na matemática, né, professora? Que é o que nós respondemos àquela pergunta, quais diferenças geométricas você observou aí? Nós já explicamos, são os lados retangulares e os lados triangulares. Bem, pensando agora nas características que vimos desse grupo. Olhem lá para essa imagem na tela. Será que você consegue dizer se esse objeto se encaixa no grupo dos prismas ou no grupo das pirâmides? Nós temos ele aqui, né, professora? Temos ele aqui. Olha só. Será que ele tem as características de um prisma ou de uma pirâmide? Ué, mas eu percebo faces retangulares e faces assim como os prismas. E também faces triangulares. Estão vendo? Pequenininhas aqui. Assim como as pirâmides. E agora? E agora, professora? Ah, mas lembrem-se que além do formato das faces, lá nos prismas tínhamos mais uma característica. Eles tinham duas bases e a pirâmide só tem uma. Exatamente. Aqui se repete a figura de baixo e a de cima. É a mesma. Dessa forma, esse objeto teria também uma base embaixo, a outra em cima, de mesmo formato. E as laterais? São retangulares. Então, ele é um prisma de base triangular. Exatamente. Olha lá na tela. E agora, se nós contornarmos as faces desse prisma, que polígonos obteremos? Contornarmos? Sim, professora. Bom, vamos ter que fazer este contorno. Na prática, né? Então, nós temos uma folhinha colorida aqui. E vamos contornar a face desse prisma. Já vimos que é um prisma. Vamos lá. Mas vejam, ele fala se contornarmos as faces. Então não é só uma. Sim. Nós vamos ter que contornar toda a nossa caixinha. Então vamos lá. Vamos começar com essa face aqui. Vamos mostrar para o pessoal como ficou? Então, essa aqui eu já contornei. Vamos pôr um pontinho nela. Então, ficou um
retângulo. Agora, essa eu já contornei, vamos contornar essa aqui. São duas faces retangulares que foram contornadas. Então, já temos ali traçados 2 retângulos. Mas ele ainda tem mais uma face retangular. Vamos contorná-la também. Já são 3 faces retangulares. E ao traçar, obtivemos 3 triângulos. 3 retângulos. E agora o que é que faltam os... Porque nós temos também que pegar as bases. Sim. Então, vamos lá. A primeira base... Opa, não contornei toda ela. Então, uma base contornada formou um triângulo. Agora, a outra base eu também vou contornar. Muito bem. Vamos mostrar para o pessoal mais de pertinho? Então, ficou assim. Cada uma das faces retangulares foram contornadas, obtendo o traçado ali de 3 retângulos. E também as duas faces, as duas bases ali triangulares, formando ali 2 triângulos. Então, agora... Quantas faces ao todo contornamos, professora? Nós contornamos 1, 2, 3, 4, 5, professora. Esse sólido geométrico aqui, então, esse prisma, já vimos, ele tem 5 faces. Agora, vocês vão trabalhar com as caixinhas, ou com a caixinha, né? Que separaram lá, né, professora? Isso, com o seu sólido. O seu sólido. Da mesma forma que fizemos aqui, você vai pegar a sua caixinha e contornar, fazendo o traçado dela no seu caderno. Todas as faces, né, professora? Todas as faces, não esqueça. Assim como fizemos. Então, vamos lá, anota no seu caderno, vamos contornando as faces da nossa caixinha. Faça devagar, que você viu que a professora fez meio rápido aqui, ficou um pouquinho torto. Então, faça devagar, com calma, que você tem tempo. É verdade. Tá ok? Um tempinho lá para vocês, mãos à obra.
Prontinhos lá? Então, dá uma olhadinha como é que deve ter ficado o registro aí no seu caderno. Comparando as figuras planas que obtivemos do contorno dos objetos, o que nós podemos observar? O que você observou quando contornou aí no seu caderno? Nós temos ali, se fosse uma caixinha, né? Uma caixinha como essa de remédio, né, professora? Isso, como se fosse essa aqui, né? Nós teríamos 4 retângulos maiores e 2 retângulos menores. É isso. Totalizando, então, 6 faces. O nosso sólido tinha apenas 5, né? Mas esse que é o mais comum, que possivelmente você tenha conseguido em casa, deve ter 6. Joia? Então agora é a hora em que nós vemos outros problemas, mas com as mesmas ideias. Então vamos lá. O Pedrinho ganhou um jogo com peças geométricas. Observe a face superior dessa peça do jogo. Essa branquinha que está aí no canto. Qual é a figura geométrica plana que melhor caracteriza a face superior da peça em destaque? Que é face superior, professora? Face superior? Bom, lembra-se que quando estávamos analisando os prismas, nós comentamos que eles têm 2 bases aqui, a de baixo e a de cima, que também são faces, né? Também são faces. Elas também. Bem, a superior está se referindo, então, a essa figura que fica em cima. A peça aí do nosso personagem, do problema, é semelhante a essa aqui, né, professora? Isso. Então, a face de cima é um triângulo. Um triângulo. Mais um probleminha. A ilustração abaixo corresponde a uma barraca de um acampamento de férias. Se bater um vento forte, ela poderá tombar. Nesse caso, qual forma geométrica ficaria marcada no solo? Então imagine que essa seja a posição correta da barraca. Bateu um vento muito forte e ela virou. Tombou. Qual é a marca que ficaria lá no chão? É a marca de um triângulo, que é o formato das faces desse sólido geométrico. Então agora é hora do quiz, as perguntinhas finais. Vamos lá? A caixa de sapato é um modelo de poliedro. Qual é esse poliedro? Qual nome ele recebe? Cilindro? Esfera? Prisma ou pirâmide? Já vimos essa hoje, hein? Já vimos. Então, a caixa de sapato, ela pertence a um grupo dos prismas. Dos prismas, tem base, 2 bases, em cima e embaixo, e faces retangulares. Mais uma perguntinha. O que a senhora Antônia perdeu? A bola? A concha? A memória ou a casa? Ela perdeu? A memória. A memória, mas foi ajudada por Guilherme Augusto. Tá. E o que aprendemos hoje? Nós aprendemos, professora, a reconhecer os poliedros e os corpos redondos. Verdade. E também aprendemos que as memórias são tesouros e que a gente pode dividir, né? Isso. Então por hoje era isso. Fiquem Nossa bem. aula chegou ao fim. Até Tchau. a próxima. Até.